Episódio de hoje, Oficina Só de Sonhos? Olá, chega mais aqui. Vamos combinar uma coisa? Você precisa botar em prática as coisas que está vendo aqui nesse laboratório. Lembra que eu já te contei? Aqui neste lugar nós inventamos fórmulas para produzir sonhos. Aqui neste balcão, como você também vê, tem muito material para isso. E nas oficinas tem muito material para fazer você pensar, para fazer você criar, para fazer você sonhar. Mas eu preciso ficar muito atenta, anotar todos os detalhes, acompanhar todos os resultados e ver se as coisas estão saindo dentro do controle ou fora dele, né? Por que não? Então, vem comigo? Vamos juntos descobrir o que essa fábrica de sonhos tem de melhor. QSL ou será melhor FSL? Cadê a dupla de viajantes, hein? Olá! Olá, Isa-chan! Olá, Dangoki! Olá, pessoal! O que trouxeram de lugares distantes hoje? Trouxeram até uma mala! É que percorremos muitos países nessa última viagem e aprendemos um monte de coisas novas. Entre essas coisas, aprendemos a apreciar mais o sol, a lua, através das fotografias. Como assim? Vamos te ensinar! Você também vai ver o mundo com outros olhos. Legal! Tô prontinha para a aula! Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre perspectiva. Você sabe o que é isso, Gláucia? Tem a ver com o jeito que a gente vê o mundo. Também. Vamos te explicar. Grandes composições te levam a uma viagem e que os olhos da gente seguem um caminho específico pela imagem que nos conduz até onde o fotógrafo quer te levar. Para te explicar melhor isso, trouxemos uma fotografia do Henri Cartier-Bresson. O primeiro elemento que prende o nosso olhar são as grades do primeiro plano, mas depois seguimos o movimento da escada que se curva para a esquerda até o ponto em que encontramos o meio-fio. E assim, ele se torna mais dominante na nossa imagem e prende a nossa atenção. Somente então, completamos este arco imaginário para chegar ao tema, o homem que passa pedalando na bicicleta. Henri Cartier-Bresson fez os nossos olhos viajarem em um movimento circular pela imagem para reforçar a sua própria essência, o movimento. Se você também quiser criar um impacto imediato na sua fotografia, você precisa mudar a sua visão. E para isso, precisa sair da perspectiva dos olhos ou do tripé. E é claro que você pode mudar a composição da sua foto usando o zoom da lente. Mas se você quiser mudar suas fotos mesmo, você vai precisar se mexer. Dangoki, o que você tá fazendo? Já que é para mexer, tô me alongando. Isa-chan, vamos lá? Vamos lá! Se mexeu, Dangoki, hora de fotografar. Não deixe os seus pés ou tripé criarem raízes em apenas um lugar. Se prepare para mexer, virar, andar, até ficar em um lugar mais alto e comece a trabalhar as várias perspectivas da fotografia. Uma boa dica para a gente começar: deixe a sua câmera na altura do chão ou de um banco e veja como isso pode impactar na sua perspectiva. Essa eu quero ver, que ensina pra gente. Vou te ensinar, você vai ver. Você falou de colocar a câmera mais embaixo. Como é que Isso. vai ficar a foto? Quando você se abaixa, você pode adicionar o primeiro plano na sua composição, além de dar ao espectador o contexto de todo o resto da sua fotografia. Você pode usar uma lente grande angular para fazer isso. Nossa, a perspectiva vai ficar mais trabalhada. Ao se abaixar, você também consegue mudar a maneira em que o espectador sente ou reage ao ver o objeto principal da foto. Já que com a perspectiva de baixo, tirar foto de baixo para cima, ele pode parecer mais alto e mais imponente.
Os modelos vistos por baixo, sejam eles pessoas, animais ou objetos, podem parecer que estão mais no controle, mais poderosos. Exatamente, Glaucia. Mas olha, você também vai precisar se levantar. Você pode abaixar e olhar quem ou o que vai ser fotografado na mesma altura, certo? Mas você também pode ficar um pouco mais alto e fotografar o seu modelo de cima. Vem aqui ver. Ficar bem em cima da sua linha normal de visão certamente vai te dar uma perspectiva nova e interessante. Muito interessante tudo isso, pessoal. Eu tô adorando essa aula de fotografia. Vou mostrar agora um exemplo para vocês de uma foto bem famosa do fotógrafo brasileiro Cássio Vasconcelos. Faz parte de um projeto chamado Coletivos, desenvolvido por ele, e é uma série de fotos aéreas capturadas por um helicóptero e que mostram coisas do cotidiano em outras perspectivas. Dão um efeito muito legal. As imagens finais são criadas a partir de composições de cor, linhas e geometria, obras de arte que buscam revelar o impacto da atividade humana sobre a paisagem e deixam bem clara essa ideia de perspectiva trabalhada. Em todas as peças da sua composição funcionando juntas. A primeira coisa e ângulo que você vê geralmente não são as melhores, mas você não vai ter certeza até explorar os outros. Mover os seus pés pode mudar toda a cena, porque vai modificar a forma que uma coisa interage com a outra. Às vezes, basta só um pequeno passo para o lado, assim, para transformar a fotografia completamente. Trabalhar a perspectiva é uma das ferramentas mais criativas que a fotografia oferece, e isso permite criar ilusões de ótica, como a de Cássio Vasconcelos, e criar efeitos divertidos. Trouxemos um outro exemplo, essa foto do William Eggleston. O fotógrafo usou uma lente grande angular para exagerar na perspectiva. Para fazer a foto, Eggleston colocou a câmera abaixo do nível de visão. A ideia do fotógrafo era dar essa dúvida sobre o ponto de vista. Pode ser tanto o ponto de vista de um inseto quanto de uma criança. Eu queria aprender a fazer isso, uma foto assim, com a perspectiva trabalhada. Sim, e vamos te ensinar agora como fazer. Oi, Glaucia, vem cá, vou te ensinar. Eu que vou fazer a foto aqui? Isto. O que eu preciso fazer? Isa, por favor. Eu seguro o celular aqui? Isto. Aí, Isa, levanta a mão. Isso, fica assim. Aí. Que legal! O que aconteceu exatamente aqui, Dangoquim? A minha mão ficou no primeiro plano e a perspectiva ficou trabalhada. Adorei! Vem aqui ver, Isa! Olha só! Que demais! Resumindo, não caia na armadilha de fotografar tudo o que vê sem pensar nas diferentes visões que aquilo pode ter. Separe um tempo para explorar o seu modelo e a cena em que ele está inserido. Considere mudar a sua perspectiva sempre que achar melhor. Se é para falar sobre espaço, que tal a gente relembrar esta fotografia incrível tirada quando o primeiro homem pisou na Lua, o astronauta e engenheiro aeroespacial Neil Armstrong em 1969. A foto em questão mostra Buzz Aldrin, embora também seja possível ver o reflexo de Neil Armstrong no visor do seu capacete. Os dois homens passaram quase 2 horas e meia na superfície da Lua, coletando amostras, realizando experimentos e tirando muitas fotos. Essa fotografia se tornou uma das imagens mais difundidas e icônicas da década. Vamos a algumas análises da foto. Primeiro, o reflexo no visor. O visor do capacete revela o que está na frente de Aldrin. É possível ver parte do módulo de aterrissagem Eagle, assim como Armstrong tirando a fotografia em seu traje espacial branco e as sombras longas projetadas pelos dois homens. Bandeira americana. A bandeira dos Estados Unidos se destaca no traje de Buzz. Pegadas. As pegadas dos homens logo ficaram visíveis na superfície.
Segundo Armstrong, a superfície é fina e empoeirada. Consigo levantar os grãos com a ponta dos pés. Eles aderem em finas camadas à sola e às laterais das minhas botas, como carvão em pó. Nossa! Cruzes de referência. A câmera de Armstrong era uma versão especialmente adaptada da Hasselblad 500 EL motorizada, equipada com uma lente Biongo e um filtro polarizador embutido. Uau! Uma placa de vidro contendo cruzes de referência que eram gravadas no filme durante a exposição. Estava em contato com o filme e aí gerou esse efeito na foto. E então, Gláucia, gostou da nossa aula? Adorei, gente, e não vejo a hora de praticar. Mas antes, vamos mudar a sua perspectiva. Vamos te deixar maior, como se estivesse na Lua. Que legal! Quer o celular, Kim? Opa, vamos lá! Oi, Gláucia, que imagem linda! Sim, é a fotografia da primeira vez que o homem pisou na Lua. FSL? FSL? Do que você está falando? Sim, Chicória, é que agora há pouco eu estava estudando sobre o Código Fonético de Comunicação Universal, que tem a linguagem do quê? Mas eu, olha só, adaptei para a linguagem do F. F de fábrica de sonhos. Uau, eu gostei muito! E como que funciona? É assim, o Código Fonético Internacional associa letras do alfabeto a respectivas palavras e foi criado para facilitar a comunicação de rádio entre veículos de comunicação e torre e evitar confusões por causa da pronúncia, que pode sofrer a interferência de ruídos ou de ondas sonoras. Por exemplo, o A é codificado como alfa. Gostei muito! E como você diz, Chicória, tem mais ainda! O Código Fonético Internacional também codifica expressões. Como QSL, perdão, FSL. Exatamente, Chicória. Tem também o QAP, que quer dizer tá na escuta? Muita gente hoje conhece como a língua do quê? Mas aqui nós estamos transformando em língua do F. Nossa, Gláucia, essa foto da Lua e esta linguagem de comunicação me fizeram lembrar de uma obra muito interessante e que chegou à Lua. Ou melhor, a quem esteve na Lua. Vou te contar tudo. Mas para falar disso, eu preciso me produzir. Só um minutinho. Flix é a primeira obra do mestre e escritor brasileiro Ziraldo. Nome completo, Ziraldo Alves Pinto, e foi lançado em 1969, ano em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Primeiro, vou falar um pouquinho mais sobre o escritor, que é meu amigo pessoal e que eu adoro. Para quem ainda não conhece, lhes apresento Ziraldo. Ziraldo é um dos principais ícones de literatura infantil brasileira. Ele é mineiro, nasceu na cidade de Caratinga, bem no alto da serra. É escritor, desenhista, cartunista e tem mais de 25 livros publicados. O Ziraldo já foi vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura em 1980 com a obra O Menino Maluquinho. Agora você lembrou! Sim, Chicória! E do Prêmio Hans Christian Andersen. Em 2004, esse prêmio é considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e ele ganhou esse prêmio com a obra Flix. E é sobre Flix que eu quero te contar hoje.
Embora tenha ganho um dos prêmios mais importantes da literatura em 2004, Flicts foi publicado pela primeira vez em 1969. É o livro de estreia do cartunista Ziraldo e, apesar da relevância da história, esse é um dos livros menos populares dos mestres dos quadrinhos. Mas eu tenho certeza que depois de hoje, esse livro vai ficar bem mais conhecido. Conta pra gente mais sobre Flicts. Certamente! Eu já disse que vou te contar tudo. Flicts traz o dilema de uma cor sem vida, deslocada, que ninguém quer usar. É uma cor representada no livro como algo semelhante ao nude ou bege. E você sabe como é que é formada, e você também sabe como que é formada essa cor? Pois eu vou contar para vocês. Você vai usar um pouco de azul, uma pitada de amarelo, um pouco de vermelho e muita paz, que é o branco. Aí você tem o nude. Mas nada no mundo queria ser Flicts. Essa cor tenta de todas as maneiras encaixar-se entre as demais cores, se misturar, mas sempre é rejeitada pelas outras cores. Tadinha dessa cor, dona Chicória. Tadinha mesmo! Mas a história não para por aí. O livro mostra que tentar se encaixar muitas vezes é uma furada. O negócio é sermos nós mesmos e vivermos nossas vidas da melhor maneira possível. Ah, mas eu já tô ficando mais feliz, dona Chicória. E pode ficar. Flicts tem trechos bem marcantes. Tem uma hora que ela sai pro recreio e quer brincar com as cores do arco-íris. E ela tenta se enturmar, mas ela é totalmente rechaçada. Por favor, não vá querer quebrar a ordem natural das coisas, disse o violento Violeta. Não tem lugar para você, disse o Laranja. Não quebre uma tradição, disse o Azul Anil. Frases para desmotivar, coisas que a gente escuta em algum momento da vida, mas que não podem nos impedir de sonhar. Ah, você já está entendendo a Alma Flicts, a história dá preciosas lições sobre bullying, aceitação e combate ao preconceito. É um livro assim fininho e muito gostoso de ler, com gráficos maravilhosos, com os desenhos e os diálogos das cores. Mas tem uma carga de sentimento absurda e que faz todo sentido, principalmente se levarmos em consideração a sociedade cada vez mais intolerante que vivemos. Como você já disse, e estamos falando de um livro publicado há mais de 50 anos. Parafraseando o escritor C.S. Lewis, uma história infantil que só pode ser apreciada por crianças não é uma boa história infantil. Flicts traz belas lições de amor próprio e empatia, não apenas para as crianças, mas principalmente para os adultos. Isso, dona Chicória, faz parte do rico universo das histórias infantis. Elas trazem ensinamentos que vão muito além do entretenimento e do lúdico. Isso mesmo, é aquela conhecida moral da história. Lições que podem ensinar pais e filhos a promoverem um mundo melhor, sem preconceito e com solidariedade e empatia. Nossas crianças precisam conviver em harmonia com as diferenças e respeitá-las, independente de quais sejam. Ah, e ainda tem mais! Flicts tem várias montagens teatrais e continua encantando e ensinando até hoje. Chicória, e a história por trás da história? Tem? Tem sim! O Ziraldo sempre foi um apaixonado pelos astros, planetas, estrelas, foguetes, astronautas, pelo espaço. Como eu já disse, o livro foi escrito em 1969, ano em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. E essa conquista do espaço incentivou Ziraldo a escrever o final da história. Flicts, que sofria porque não tinha lugar na Terra, descobre ser a cor da Lua. Nesse mesmo ano, a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos deu o livro de presente ao astronauta Neil Armstrong. E sabe o que ele disse? Não.
A Lua é Flicts. E a gente adorou o Flicts! Oficina de sonhos concluída com sucesso. Vamos fabricar, vamos sonhar. Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. Você sabia que o Hospital de Amor possui um canal no YouTube? São mais de 100 mil inscritos e playlists repletas de conteúdos diários sobre oncologia e saúde. Curta, se inscreva e ative as notificações. Hospital de Amor, compartilhando conhecimento e salvando vidas. Vamos fabricar, vamos sonhar. Oi, gente! É tão legal conversar com as Madalenas. Sabe que eu aprendo muito com elas? Hoje mesmo, a borboleta Letícia e a Lena me ensinaram sobre a força da gravidade. É verdade! Tá, eu sei, flores não falam, borboletas também não. Mas que eu aprendi, eu aprendi. Eu sou a Dadá. Essa é minha irmã Mari e essa é minha irmã Lena. Somos as Madalenas. E eu sou a borboleta Letícia. E se eu disser que hoje vamos fazer uma viagem muito especial e muito distante? Pra onde vamos, borboleta Letícia? Vamos pra Lua. Impossível, não podemos chegar na Lua. Não temos foguete. Mas temos a nossa mente. Nossa imaginação e o conhecimento podem nos levar a lugares incríveis. Por que estamos andando de pulinhos, borboleta Letícia? Essa eu sei. É porque na Lua não tem gravidade, que é a força que nos puxa pro chão. Isso mesmo! Na Terra estamos sob força da gravidade, mas aqui não. Eu estou adorando a falta dessa dona gravidade. Não é dessa, Dadá. É da gravidade. É uma força. É porque você já tem a cabeça nas nuvens. Todas nós estamos na Lua! Oi, Gláucia! Justo, professor! O que você está fazendo assim, tão concentrada? Professor, eu estava lendo. Eu estava lendo sobre cores, sobre pedras, sobre rochas, sobre o nosso planeta, sobre a Lua, sobre o Sol. Será que nós temos as mesmas rochas dos outros planetas? Eu sei que nós temos elementos químicos iguais em todos esses planetas e satélites, que nós temos conhecimentos. Mas assim, de perto, será que tem alguma coisa igual, igualzinha, alguma pedrinha igual, professor? Aí eu não sei e não posso te explicar, porque nunca estive em um outro planeta para ver as pedrinhas assim tão de perto como você queria. Mas posso te falar sobre pedras aqui do nosso planeta. Eu quero saber mais, professor. As pedras de origem natural são resultado da combinação aleatória e sem interferência humana. A formação delas podem levar até milhares de anos. Durante esse tempo, os cristais de rocha se originam naturalmente através de um processo natural, enquanto que as sintéticas são feitas pelos homens em laboratórios a partir de materiais encontrados na natureza. E ambas, professor, tanto as naturais quanto as sintéticas, são usadas na produção de colares, de brincos e de pulseiras. E objetos em geral. Mas, para serem utilizadas em uma joia ou semi-joia de qualidade, são selecionadas, cortadas, lapidadas em processos manuais. Na maioria das vezes, que envolvem horas de trabalho, algumas até mais de 5 horas, principalmente muita técnica. Bom,
As sintéticas são cópias de pedras naturais e que normalmente têm vidro, corante, materiais plásticos na sua composição. Professor, o que nós vamos fazer hoje? Vamos produzir uma linda pulseira de cascalhos naturais. O cascalho é um tipo específico de pedra? Seria assim como o meu colar, por exemplo, professor? Isso mesmo, como o seu colar. O cascalho é qualquer fragmento, pedacinho de rocha, de pedra ou cristal que tenha um tamanho reduzido entre 4,75 milímetros e alguns dizem até 64 milímetros, normalmente. São detritos das pedras obtidos em alguns processos que, quando elas estão sendo lapidadas, por exemplo, e também existem os cascalhos sintéticos. E como podem ser pedacinhos de qualquer rocha, a aparência do cascalho costuma ser bem variada, correto? Isso mesmo! O seu, por exemplo, tem a cor de madrepérola, ou melhor, é de madrepérola tingida. Agora sabemos um pouco sobre as gemas, cascalhos e afins. É hora de aprender. Já estou com tudo aqui e aqui também para fazer uma peça que vai combinar com o seu colar. Ah, então eu vou ficar ali do outro lado para aprender mais. Combinado! E você aí de casa, bora produzir? Você vai precisar de um alfinete de cabeça boleada ou cabeça chata, no máximo aí 2 centímetros. Vai precisar também de 5 centímetros de corrente alongadora, tá? De 2 milímetros, no máximo 4 milímetros, que é o que a gente usa para corrente alongadora. Vai precisar de 1,5 litro de strass, vai precisar de um conjunto aí de argolinhas, tá? Vai precisar também de um fecho lagosta número 12 ou 15, tá? No caso aí seria 12 milímetros ou 15 milímetros. Você vai precisar também do agarradinho e nesse cantinho aqui nós temos os 2 terminais que você vai precisar, um para cada extremidade. Vai precisar de um cristal vermelho número 8, nessa opção que eu coloquei para vocês, e no caso uma pedra, né, um barrilete aqui, que seria essa pedra que você está vendo, reconstituída na cor turquesa de raulita. E também vai precisar de um fio de cascalho de raulita turquesa, tá? No caso esse é o turquesa mesclado, então você vai ver tons de turquesa diferente nele. Um conjunto de alicates e o fio de nylon para a gente poder estar trabalhando, fazendo o centro da pulseira. Lembrando, pessoal, que o fio é o 0,40. Bom, pessoal, estamos aqui com um fio de nylon, ok? O 0,40, conforme no checklist. Aqui eu já passei por dentro do tips, que é aquele terminalzinho da nossa aula passada. Se você não assistiu, corre lá e assiste, ok? Tá no nosso canal aí do YouTube. E aqui eu já coloquei o agarradinho, nosso tradicional agarradinho, que seria o nosso fixador de pedra para poder firmar esse nó que eu faço, como também ensinei na vez passada. Colocou ele aqui dentro da cápsula do Tips, nós vamos fechar e aí começar a trabalhar com as pedras, ok? Nós vamos introduzir peça por peça no fio. Como o cascalho tem diferença de tamanho, pessoal, você não precisa se preocupar em querer colocar tudo num tamanho certinho não, tá? Por quê? Porque senão vai perder a beleza. O legal do cascalho é ter essa brincadeira do tamanho. Uma hora ele tá maior, uma hora menor, e aí isso vai dando a beleza para a pulseira. Porque senão ele fica tudo num tamanho só, você pode ser tentado a colocar num tamanho só achando que vai ficar legal, e isso não fica legal, tá? Não fica bonito na peça. Não passei para vocês a medida, mas geralmente para fazer uma pulseira como essa, eu corto o fio mais ou menos em 30 centímetros ou 35 centímetros, tá? Lembrando que eu sempre dou aquela medida antes no cascalho, no fio de cascalho, para mim saber quanto eu vou ocupar na hora de fazer a pulseira. Geralmente a gente usa aí 15 centímetros, 14. Já pensou você começar aí seu fio de pulseira e o cascalho não der para fazer o tamanho certo? Vai ficar estranho. Aí você vai precisar do auxílio da régua e você vai medir mais ou menos o tamanho que você precisa de 5,5, tá? Por que 5,5? Porque eu vou ter um entre-meio nessa pulseira com uma pedra e um cristal. E isso vai diminuir a quantidade de cristal que eu vou utilizar. Então é importante que você faça essa medida de 5,5, ok? Aqui, para não atrapalhar o final da pulseira, porque ela tem 15 no total.
Então nós vamos lá, coloca no comecinho, 5,5, deu certinho aqui. E eu já vou colocar a pedra. É uma pedra de Raulita. Vou colocar o entre-meio de strass entre as duas, entre ela e o cristal. E daqui pra frente, pessoal, a história se repete. É exatamente como foi o começo. Lembrando você, pessoal, que a turquesa é uma cor que combina com qualquer cor. Então, na verdade, quando você tem um acessório turquesa em casa, você tem um coringa na sua caixinha de acessório ou no seu guarda-roupa, ok? Pessoal, começamos o final aqui agora da pulseira. Já coloquei o tips no fechamento, ok? Agora, nós vamos buscar o nosso fixador de pedra e com um alicatinho meia cana ou o bico chato, nós vamos até dentro para poder fechar. Calma aí, deixa eu colocar aqui para ela não ficar rígida demais, como já falamos também nas aulas anteriores. Uma peça rígida estoura com facilidade, não tem beleza nenhuma. E eu gosto, como eu disse para vocês, de dar um nozinho depois que eu fecho o tips. Melhor dizendo, um agarradinho, tá? Lá dentro. Vou lá e dou um nozinho para poder dar uma seguradinha a mais. Nesse caso, esse tips tem aqui essa pontinha. A gente dobra ela. A gente depois colocar a argolinha. Do outro lado a mesma coisa. Com a mão mesmo dá para fazer. O material é leve, só mesmo o alicate na hora de fazer o fechamento. Bom, pessoal, coloquei aqui o fecho, ok? Que é o lagosta número 12. Tá certo? Pessoal, não gosto de usar menor que o 12, por quê? Porque a pulseira já é chato para colocar na mão, certo? No braço. Se você usar aqueles fechos muito pequenininho, a mulher dá um trabalho danado, principalmente se ela não tiver unha. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o alongador, tá? A importância de colocar o alongador na pulseira. Por que a importância? Porque tem braço que pode ser maior, tem braço que pode ser menor, e o alongador ele ajuda exatamente nesse processo. A pulseira é feita num tamanho base, médio, né, um padrão, e se a pessoa tiver um braço um pouco mais grosso, você pode fazer o uso do alongador. Lembrando que eu gosto de trabalhar na ponta do alongador, pessoal, um pingentinho, para não ficar tão chato assim, sabe? Não ficar simplesmente a corrente solta. Então eu pego algum elemento que foi colocado na pulseira, poderia ser um cristal vermelho pequenininho, ok? Como também pode ser uma pedra. Então você pega aqui uma pedrinha dessa do cascalho pequeno, vou colocar aqui o alfinete, certo? Vou ver o tamanho do alfinete para mim poder fazer a dobra dele. Geralmente eu deixo o alfinete sempre marcado nessa ponta aqui como se fosse a lateral do dedo, ó. Mais ou menos aqui a lateral de um dedo, que é o tamanho ideal para a gente poder fazer a dobra. Puxa um pouquinho para trás, ok? E aí você gira para frente. Você vai fazer como se fosse uma argolinha aí, né, pessoal? Nesse caso eu vou colocar uma argolinha de tamanho menor. Peça pronta, cascalhos transformados em pulseira. Peça montada, combinando com o meu colar e ampliado o nosso conhecimento sobre cascalho. Ah, fez a sua em casa? Manda pra gente, para as redes sociais do Instituto Sociocultural. Oficina concluída com sucesso. Vamos fabricar, vamos sonhar. Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros.
já percebeu que para todo fim existe um recomeço? Para o fim do ano, um ano novo. Para o fim de um tratamento, vida nova. Aliás, esse 2020 nos trouxe tantos novos e lindos recomeços. Aprendemos que o amor pode vir da ciência e da consciência. A gente se adaptou e continuou a jornada, valorizando sempre a todos que nos ajudaram. Continue com a gente nessa caminhada. Faça sua doação. O Hospital de Amor agradece. Vamos fabricar, vamos sonhar. Pronto, mensagem concluída. Está achando que essa mensagem é estranha, né? Mas não tem nada de estranho aqui. Apenas um código e um aparelho que podem ainda ser desconhecidos para muita gente, mas que são, na verdade, elementos de uma comunicação universal. Esse aparelhinho aqui é uma versão caseira do telégrafo. O verdadeiro tá aqui na tela, ó. É por este aparelho que são transmitidas as mensagens em código Morse. O código Morse e o telégrafo foram desenvolvidos por Samuel Morse em 1835. O código Morse é um sistema de comunicação binário que usa dois elementos, os pontos e os traços, como representação das letras, números e sinais de pontuação, para serem enviados de forma rápida e contínua. Esses códigos seguem uma tabela universal e são enviados por pulsos elétricos. No século XIX, o telégrafo foi o sistema de comunicação mais popular do mundo e hoje é reconhecido como um meio de comunicação internacional. Hoje não é mais usado, mas serviu de base para muitos meios de comunicação. Por isso é tão legal a gente aprender e se divertir. Ah, e sabe o que está escrito na minha mensagem? Aqui, ó, algo que todo mundo gosta: sonhos. Quer aprender? Então, dá uma pausa nesse vídeo na internet e estude a tabela oficial do código Morse. Daí, é só estabelecer um código para linha e outro para ponto e se divertir. Este é o metalofone. Vou falar mais para vocês sobre o metalofone. Olá, professor Lamparini, tudo bem? Tudo bem, Gláucia? Professor Lamparini, eu não sabia que o senhor se comunicava também por código Morse. Telégrafo interessante o seu. Isso daqui não é código Morse, é música. Música tocada no metalofone. E de onde surgiu esse instrumento, professor? É um lugar muito distante e há muito tempo. O primeiro metalofone surgiu na China e isso há mais de 4.000 anos. Professor Lamparini, é de muito longe e há muito tempo mesmo. Nessa época ele já era utilizado na orquestra, quando os músicos tocavam juntos. E esse tipo de instrumento recebe esse nome porque é feito de um metal que quando a gente bate faz um timbre muito bonito, com esse pedacinho de madeira aqui que a gente chama de baqueta. Aposto que você achou que eram as minhas antenas. Na verdade não, viu, professor? Eu já tinha visto você tocando com ela antes. Do lado de cá do mundo, quem decidiu que o metalofone iria fazer parte da orquestra foram os alemães. Tanto que o nome todo pomposo do instrumento foi dado por eles, Glockenspiel. Repitam comigo, Glockenspiel. Um nome engraçado, né? Gláucia, existia um músico muito famoso que amava viagens e que também gostou tanto do som do metalofone que ele colocou ele na orquestra. Era o Sr. Georgito Frederico Handel, mas só quem é amigo dele para chamar assim. O nome é Georg Friedrich Handel e graças a ele você pode brincar ao som do metalofone com a gente hoje. E como é a participação do metalofone na música clássica, professor Lamparini? Ah, muito utilizado, inclusive
tem uma participação importante e muito famosa da obra de outro alemão, o Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, mas conhecido simplesmente como Mozart, e um grande amigo meu. Professor Lamparino, eu adoro, professor Lamparino, eu adoro conhecer a participação dos instrumentos nas obras clássicas. Pois agora você vai conhecer mais uma obra muitíssimo interessante. Na ópera A Flauta Mágica, Mozart usou o metalofone em sua orquestração, mas para conhecer melhor o som do instrumento, vamos primeiro conhecer o gênero ópera. Ué, mas o que aconteceu com você, Glaucia? Eu estou aqui, professor, eu estou te ouvindo, mas eu resolvi sentar porque eu achei tão interessante esse assunto que eu quero ver e te ouvir melhor. Mozart usou o metalofone na ópera A Flauta Mágica, que é dividida em 5 atos. Ópera é um gênero artístico que é formado pela união da música, mais especificamente a música lírica, com o teatro, as artes visuais e até a dança. É dividida em abertura, que é quando a orquestra toca, e os atos ou áreas, que são as cenas, as partes que os atores cantam e dançam e marcam uma espécie de capítulo da ópera. Muito bem, Glaucia. Essas partes cantadas também recebem nomes específicos. Tem uma espécie de solo de voz que é o recitativo. Nessa hora, as vozes parecem que o cantor, o ator, está contando uma história, falando muito rápido. E tem o coro, que é quando tem a participação de um coral, cantando junto com a orquestra. As óperas sempre têm um enredo, certo, professor? Correto! Em A Flauta Mágica, o príncipe Tamino chega em um reino dominado pela Rainha da Noite e é atacado por uma enorme serpente. A rainha pede a ele que liberte sua filha, Pamina, que havia sido raptada por Zarastro, chefe da Ordem de Ísis, e dá a ele uma flauta mágica para ajudar nessa missão. O príncipe fica apaixonado por Pamina, só de conhecer a história dela, e parte em busca de sua amada. Acontece que ao longo da jornada, Tamino percebe que Zarastro não é o vilão, mas sim um sábio sacerdote que trabalha em nome da justiça e que estava protegendo Pamina. O Zarastro propõe que Tamino seja consagrado à Ordem de Ísis e o nosso herói passa por várias provações para comprovar a sua virtude. Tem confusão no meio da história, não Muita tem? confusão. Tem muita confusão no meio dessa história, com um papageno, um apanhador de pássaros, que vai acompanhar Tamino na sua jornada e percebe sininhos mágicos. E com a ajuda da flauta mágica, Tamino alcança sua consagração, derrota a rainha e... Casa com Pamina? E se casa com Pamina! Ai, muito legal, professor! Bravo! Professor, uma história dinâmica e cheia de reviravoltas. Normalmente as óperas são assim, muito intensas, cheias de drama. Professor, e o metalofone? Onde ele entra nessa ópera? Ele entra em muitos atos, mas tem um destaque em uma das áreas do papageno. Vou tocar para você um pedacinho dessa obra. Professor, o metalofone dá um efeito mágico na música. Igual ao som que ele faz. Parece uma brincadeira enorme e divertida. Meus parentes vagalumes adoram esse som quando ficam brincando de luzes mágicas à noite. Vocês também gostaram? Professor, começamos falando sobre códigos de comunicação e fomos lá pra ópera. Assim é a música, Glaucia, é uma linguagem universal que une diferentes mundos. Eu acho até que em outros planetas, com certeza, deve ter metalofone em algum deles. Como é bom saber que o mundo tem tanta coisa e que a gente ainda tem tanto para aprender. E aí, aprendeu bastante com a gente hoje? Então envia para as redes sociais do Instituto Sociocultural, por comentário, por vídeo, por foto. Compartilha com a gente a sua experiência. E isso é muito bom, motiva a gente a continuar estudando, praticando, ensinando. Mas por hoje é só. Fim do dia na nossa fábrica de sonhos. Lugar para aprender, lugar para subir.
Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros.